Boa noite, nobres e amigos telespectadores. Mais uma vez estamos aqui para conversar com os candidatos a senadores e nessa quinta-feira estamos recebendo Nazaré Araújo. Ela já foi vice-governadora do estado, procuradora, e ela tem um trabalho na área social muito grande, uma história no estado do Acre. Então vai ser um bate-papo agradável, vale a pena você assistir e analisar as propostas, o que foi feito, o que se pretende fazer. E no dia 2 de outubro escolher bem, escolher com responsabilidade, escolher o melhor, que vai governar o estado, que vai governar o país, que vai trabalhar na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. E no Senado da República é um diferencial ainda mais responsável ainda, porque são 8 anos. Então escolha bem os seus candidatos, o seu representante ao Senado, para que depois você não esteja reclamando aí da vida, reclamando das coisas. Responsabilidade é de todos nós e nós estamos aqui cumprindo a nossa parte. A Santa Casa da Amazônia está sempre em busca das melhores soluções em saúde e qualidade de vida para o acreano. E é pensando nisso que a Santa Casa da Amazônia começa a oferecer os serviços de telemedicina e home care, com capacidade de atendimento em todos os bairros de Rio Branco. Você ainda pode se consultar com um médico através da telemedicina, realizando consultas sem sair de casa, através do agendamento pelo telefone 3223-4608. Santa Casa da Amazônia, com você, hoje e sempre. Há 97 anos, a Santa Casa atendeu a um chamado no coração da Amazônia. E desde então, se faz presente na vida do acreano. Hoje, nosso povo vive a sua hora mais densa. Dias de incerteza frente a uma pandemia. A Santa Casa ampliou suas instalações, criou novos serviços, modernizou seu laboratório e equipou um centro cirúrgico de excelência. E tudo isso é apenas para dizer: você pode contar com a Santa Casa da Amazônia, hoje e sempre. Boa noite. Nesse primeiro bloco, nós estamos recebendo aqui hoje a candidata ao Senado, da Araújo, do PT. Ela vem aqui bater um papo conosco, mostrar o que já fez, o que pensa para o Acre, o que pode fazer como senadora da República, como vai ser a campanha, como está sendo a campanha. Nazaré, é uma honra recebê-la, minha amiga, depois de alguns anos. Honra minha de estar aqui no X da Questão. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo espaço que você está abrindo para as candidaturas virem se apresentar. Pois é, eu acho isso fundamental, né? Porque é uma maneira do eleitor conhecer mais as propostas dos seus candidatos, né? Sim, é um espaço da livre expressão, com certeza. E nós vamos realizar um debate agora dia 18 de setembro. Primeiro debate aqui na TV Rio Branco. Que coisa boa. Os candidatos já confirmaram a presença. Vou ver se ainda dá tempo para fazer aí um debate para os senadores. Pelo menos os 4 melhores que se posicionarem, né? À frente. Mas olha, de repente você era candidata a deputada federal, aí o comando lhe chamou para você ser candidata a senadora. De repente nós tivemos a assunção do Jorge na candidatura que era do Senado para governo, né? O que muito nos deixou feliz na Federação Brasil da Esperança, junto com o Marcos Alexandre para vice-governador. E eu recebi o convite, um honroso convite, de representar o Brasil da Esperança na candidatura para Senado. E aceitei esse desafio, já como é o compromisso da nossa família, sempre, né, com a democracia. Então, vamos colocar nossas ideias num patamar tão digno como é o patamar do Senado da República. Ganha o Estado do Acre com tudo isso. Oh, muito obrigada. Eu recebi o Jorge Viana aqui, né? Sim. Temos um bom papo. E ele me dizia na época, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: ele me diga uma coisa, rapaz, como é que um candidato ao Senado, em primeiro lugar nas pesquisas, de repente sai candidato a governador do Estado? Ele falou das razões da equipe, do Marcos Alexandre, do compromisso também com o povo, né? Exatamente. Aí foi quando ele participou e falou mais nessa entrevista no seu nome do que no nome dele. Pois é, e no dia que ele me chamou também foi algo muito emocionante, porque quando ele começou a dizer de como o pai dele dava os livros sobre o Acre, né? Ele disse: Nasa, é assim, a pesquisa está aqui me colocando no primeiro lugar para Senado, e eu comecei a me lembrar, andava nas ruas e via as pessoas
querendo muito essa candidatura para governo, querendo as políticas boas, políticas públicas, a entrega que a gente já fez, né, que isso voltasse. E ele foi falando do compromisso dele com o Estado, compromisso de família, da nossa raiz, né? E eu também fui fazendo uma viagem pelo compromisso da minha família. Então, quando ele, ao anunciar que viria para o governo junto com o Marcos Alexandre, me faz o convite para assumir a candidatura de Senado, a resposta não podia ser outra, né? Vamos em frente. Você fez altos elogios, tanto para ele quanto para o Marcos, né? Porque primeiro ele participou, seria candidato a governador, e o Marcos seria o vice. Sim. Aí depois que você elogiou, aí você foi convidado. Já colocou. Agora preciso que você venha para o Senado. Que legal, bonito. Mas como é que está o interior do estado? Já começaram a visitar? Já começamos a visitar. Eu estive em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, e agora nós vamos na nossa caravana. Fizemos aqui a abertura também da nossa campanha. Foi um ato belíssimo do sábado na frente do Palácio. Acompanhei. Ao Palácio Rio Branco. Eu estava muito emocionada, né? Ali a gente relembra uma história também, né? E eu falei nisso, estava com minha mãe ao lado nos seus 87 anos. Essa combatente forte da democracia, sempre por ela. E ela estava lá e eu disse a ela, você que viu esse palácio cercado de uma maneira tão triste, né, pelas armas, você está vendo esse abraço, nesse momento que a gente atravessa, Alex, de tantas coisas que surgem como uma ameaça de golpe pós-eleição, o questionamento das urnas. Então, nós temos também um momento em que você relembra o que passou e que você não quer ver nunca colocado novamente no nosso país e que nos desperta a estar nessa caminhada. Eu disse a ela, olha, esse abraço aqui é o abraço da democracia, para que nenhuma família passe aquilo que a gente passou, né? Onde levou meu pai a uma situação de morte mesmo, né? Pela morte dos seus ideais, a morte física também, pela tristeza. E agora nós retomamos essa viagem pelo interior do estado e vamos a Sena Madureira, Mané Urbano, Feijó, Tarauacá, fazendo também a abertura dessa campanha, que é uma campanha muito curta. É uma campanha muito curta. 43 dias agora. Exatamente. Por isso é que momentos como esse são tão importantes, em que a gente tem a oportunidade de falar às pessoas, de expressar aquilo que a gente pensa e como a gente pensa o Brasil, o estado do Acre, de fazer esse compromisso também de trabalho, como sempre foi, né, na nossa vida. Então, Sara, como é que está a presença do Estado na área de educação, na área de saúde, na área social, que é uma área que você... Como é que está nos municípios? A gente ouve muito as pessoas, né? Acho que mais importante nessa jornada é você ouvir para você construir as possibilidades de superação. Momento dificílimo que todos nós passamos, a sociedade inteira passou com a questão da pandemia. E aquilo que está faltando de abordagem nas políticas que você colocou aqui, de entrega, o Estado tem que estar presente para fazer compromisso de trabalho com saúde, com educação. Então, ontem mesmo a gente estava conversando sobre essa questão da educação, em que precisa haver uma abordagem diferenciada sobre a reposição daquilo que faltou em um momento pandêmico, né? Que a gente sabe que as crianças estão enfrentando, inclusive, questões ligadas à saúde mental, com dificuldade de acompanhar a série. Então, nós vamos ter que estabelecer uma outra abordagem para fazer a reposição do conteúdo. Não é fácil para uma pessoa simples, para um professor, estar colocando material para as crianças nos locais mais distantes. Nós sabemos que as questões de saúde também são muito graves, né? Nós vimos aí há pouco tempo questões seríssimas ligadas também à abordagem das crianças, do atendimento que é necessário, e isso no interior do estado
se intensifica. É preciso que a gente tenha esse olhar. Eu penso, e já via isso no tempo da Procuradoria-Geral do Estado, que o SUS ele é um sistema único de saúde maravilhoso. Nunca poderia ter sofrido a diminuição de valores, de recursos colocados, como foi feito a partir da saída da presidenta Dilma com o presidente Michel Temer. Isso foi alguma coisa absurda. O controle que se estabeleceu das verbas em cima de saúde e educação. Como um país que tem uma demanda enorme, que precisa ser resolvida por saúde, educação, cultura, assistência. Nós temos um débito enorme com a população mais pobre. Uma população que tem uma dificuldade imensa num país que passou 388 anos. 388 anos, Alex, em regime de escravidão. Então, você veja como é difícil para as pessoas mais pobres e negras estabelecerem oportunidades, se estabelecerem em oportunidades que não são nunca iguais, porque tem um acúmulo que é muito diferenciado. Então, você vai buscar o social, e eu sei que sua família também sempre foi muito comprometida com essas questões do social. Você vai buscar pelo social, pelas políticas de assistência social, pelas políticas que se colocam no governo estadual, no governo federal e no município, a atenção. Nós teríamos que estar em um período em que o estado do Acre estivesse em busca ativa pelas pessoas que estão num estado de miséria absoluta. E a gente não vê isso acontecer. A gente lamenta, né? Porque a gente lamenta e a gente também quer ser essa voz dentro do Senado para garantir ao estado do Acre, à Amazônia, que tem um déficit muito grande dos investimentos que seriam necessários. Muito se fala na questão da Amazônia, nós somos uma grande parte do território nacional, quase 50% do território nacional, e não temos sequer 11% de investimento. Então, a gente precisa de um olhar diferenciado para essa região, que nós fazemos aqui, os habitantes da Amazônia, eles fazem a presença na fronteira do nosso país. E nós precisamos garantir uma voz ativa dentro do Senado da República, pedindo esse olhar federativo para essa unidade tão importante, para essa região tão importante, com políticas diferenciadas para atender essa população. Não é? Essa integração de vocês com o plano de governo de vocês atual. Sim, vocês, sim. Como é que está? Foram colocadas as diretrizes, né? Eu sempre tenho muito esse compromisso do meu olhar por aquilo que vai com as pessoas dentro daquilo que é mais necessário para você dar verdadeiramente oportunidade a quem não tem. Então, eu digo que todas as políticas públicas estabelecidas, né, educação, saúde, elas precisam ter o olhar do aspecto do social, de como eu vou fazer a participação dessa sociedade, como eu vou incluir pessoas. A violência da fome é uma violência muito forte, ela está aqui, na base do que o ser humano precisa. Se você imaginar, como eu vi o relato de professoras dizendo que as crianças estão chegando com fome, quase desmaiando de fome, a professora dando aula e percebendo que a criança está com fome. E isso a gente não via há muito tempo, né? Os governos populares do Brasil, eles tiveram uma função muito importante de tirar 19 milhões de pessoas da miséria absoluta, da fome. E isso, infelizmente, retornou com uma força muito grande. No interior do estado, a gente identifica isso e é preciso que seja feito um trabalho, uma retomada para que essas pessoas tenham a sua renda mínima. E para além da renda mínima, elas tenham também esse aparato do Estado fazendo acontecer diferente no olhar das suas famílias. Eu tinha um programa que eu gostava muito, que era o Primeira Infância Acreana, o PIA,
E era exatamente isso. Existe a creche, existe o trabalho com o Bolsa Família, mas é preciso que você tenha o olhar do cuidado. O agente comunitário de saúde vinha, esse trabalho era desenvolvido na Cidade do Povo, no Calafate, e ele fazia a questão da responsabilidade daquela família no entorno, no abraço daquela criança. Então, isso é alguma coisa também que eu quero levar para o Senado e quero demonstrar o que foi feito aqui como uma unidade. Esse programa foi acompanhado pela Universidade Federal do Acre, foi acompanhado também por pessoas que mensuravam dentro das fundações, que elas faziam o acompanhamento do programa, porque você precisa medir o resultado da política pública, né? E colocar isso para que seja também uma forma de atendimento dentro do Brasil. André, vocês tiveram 20 anos na frente do governo com Frente Popular, né? Sim. Ao retornar ao governo, se vocês ganham o governo novamente aqui no Acre, O Jorge e o Marcos. a experiência vai contar muito? Conta, com certeza conta. E acima da questão da experiência está o olhar do novo que tem Jorge Viana, sempre. Ele traz olhares diferentes sobre coisas que aí estão postas. Já foi assim. Lá no início eu acompanhava pela Procuradoria-Geral do Estado e às vezes ele dizia para a gente, eu cheguei a comentar esses dias, né? Ele dizia para a gente, chegava e tal, dessa forma, não tem como, assim e tal. Ele dizia, olha, mas a realidade é essa. Se assim não pode, então me diga como pode. Porque as pessoas estão necessitando e a gente precisa levar essa presença. Então, esse olhar, ele se renova a cada dia no Jorge. É uma pessoa que já participou da iniciativa privada, já participou do Senado também, e foi muito importante a visão do Jorge dentro do Senado, num momento de muita dificuldade para o Brasil, ele buscando o encontro. Nós há pouco conversávamos sobre essa situação de como é preciso você encontrar o ponto de convergência, o ponto de equilíbrio para fazer esse país sair dessa polarização, do ódio, né? Do embate que muitas vezes paralisa. As pessoas ficam brigando entre si e não levam lá na ponta para aquele que está sem a comida no prato, a resolução, uma proposta que venha fazer a grande modificação de sua vida, da vida da sua família, uma proposta de trabalho, uma proposta de abordagem de problemas. Então, eu acredito muito que a experiência conta, mas o olhar do novo, o olhar dessa Amazônia que precisa também do investimento tecnológico, desses investimentos que nós colocávamos aqui, nesse olhar diferenciado para fazer acontecer. Olha, você está tendo a oportunidade, telespectador, de assistir a Nazaré Araújo, candidata ao Senado, sabe? Já foi vice-governadora do Estado, já é uma pessoa de destaque na área social, de destaque no Estado do Acre. Começa aí as propostas, assistam o restante de todos os programas e escolham com sabedoria. Daqui a pouco voltamos para o segundo bloco. De volta ao segundo bloco, conversando aqui com a candidata Nazaré Araújo, que vem trazendo aqui a sua experiência, falando do sistema de governo que já passou, falando do que eles estão pensando para governar novamente o Estado do Acre, ela para ir para o Senado da República, sabe? Nazaré, que bom. Me diga uma coisa, a política social do governo anterior, do governo que você participou, ela mudou? Ela mudou. Mudou? A gente sabe que mudou. Eu desenvolvia alguns projetos, pelo menos esses projetos que eu desenvolvia não tiveram uma abordagem, né? E nós deixamos tudo, não era o gabinete da vice-governadora, eram programas, ações do gabinete da vice-governadora. Não era isso, nós deixamos em lei, né? Então era só você colocar a questão orçamentária, programas como Mulher Cidadã, entrelaçavam as políticas públicas de assistência social, de você fazer rodas de conversas. A gente estava conversando sobre o Agosto Lilás, né? Essa questão da violência contra a mulher. Você imagina uma criança que vê sua mãe ser morta na sala de casa, essa criança vai crescer machucada.
Então, nós temos que estar também com processos dentro da educação, e a educação participava do Mulher Cidadã, levando essa abordagem junto com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, no interior, nos interiores assim mais distantes, no Icuriã, no ramal Nova Sintra, lá em Rodrigues Alves, as localidades, no Jordão, a gente levou o projeto com os atendimentos, com essas rodas de conversa. Às vezes achávamos pessoas que sequer tinham documento, Alex, é bom que se diga. E depois que o governo Temer entrou, já ficou muito mais difícil, porque a gente não contava, né, com as verbas para você colocar o ônibus lilás, os profissionais de assistência social, a questão também da psicóloga que precisa fazer um atendimento, né? Então a gente sabe que tem uma sociedade adoecida também por essa falta desse olhar da assistência social mais presente na sua vida, e que para a gente aqui, para o estado do Acre, olha, o segundo estado com um nível de pobreza, né, dentro do Brasil. Então a gente precisa muito desse olhar para acolher mesmo as pessoas, independente, é bom que se diga isso, de que partido ou de que a que grupo elas pertençam. Tem que ser alguma coisa que atenda a todos. A política do SUAS, de assistência social, ela é colocada para todos. Né? Então, nós entrelaçávamos essas políticas públicas e levávamos Mulher Cidadã até as pessoas. E isso fazia também acontecer esse olhar. Às vezes, uma pessoa que tinha um problema de saúde, uma mulher que precisava de um atendimento, estava sentindo ali, fazer o PCCU, e você descobrir alguma coisa logo no início para aquela pessoa ter mais oportunidade de vida. Eu acho que a política, tanto a de saúde quanto a de educação e a de assistência social, num país como o Brasil, elas precisam andar juntas. Eu não inventei a roda, eu só coloquei as rodas no carro e a gente colocou para rodar. Deixamos também, em relação à pessoa em situação de rua, a lei estabelecida, vinculada à política nacional de pessoa em situação de rua, com as abordagens, né? E no início desse ano a gente viu uma cena muito triste daquela mulher dando à luz a uma criança, né? No meio da rua, né? Onde é que estava o entorno que estava estruturado, que tinha uma previsão, onde estava o entorno para esse olhar de carinho, de cuidado? Uma pessoa não fica grávida num dia e tem um filho no outro, né? Ela passou 9 meses, ela não surgiu. Qual é a abordagem? Muitas vezes falta ao profissional a condição para agir, e é por isso que a política pública de assistência social, ela precisa estar abraçada na visão do governo, ela passa em todas as ações de dentro do governo, né? Ela precisa estar presente nisso. Nazaré, cadê o Binho? Você falou aí da questão do documento, eu lembrei da OCA, do Binho. Onde é que anda o Binho? Olha, o Binho é um consultor e de todas as áreas, inclusive na área de educação, é uma referência. Ele está vindo aí. Ele vai se somar conosco. Eu tenho muita alegria, eu fui a procuradora-geral na época do governo Binho Marques e tive uma honra que eu guardo dentro do meu coração. O Acre tinha uma questão dos limites, que era colocada dentro do ADCT da Constituição da República, onde se definia ali as fronteiras, né? Então, a definição da linha Cunha Gomes se deu quando eu era Procuradora-Geral do Estado e a gente ganhou muito em florestas públicas por conta de ter ganho essa ação com o Estado do Amazonas. Era uma ação de mais de 40 anos e ela finaliza quando o Binho está à frente, né, do governo. Um marco, para mim, um marco, e a gente colocou os marcos desse Estado que meu pai quis tão forte, tão presente, em um momento em que ele estava passando, né, de território para Estado em 62, e ele não pôde fazer isso. Então, você imagina o que é com o meu trabalho dentro da Procuradoria, com toda a equipe da Procuradoria, com meus colegas, a gente alcançar isso, né? Para mim, foi alguma coisa que realmente me faz brilhar os olhos.
Nazaré, e lá no Senado, a gente sabe que um senador pode muita coisa, né? Principalmente, por exemplo, a verba que o senador administra orçamentária própria Sim. dele, que são essas emendas. As emendas. As emendas, elas vão ser dirigidas para cá, para o Estado do Acre, através de você, na área que você hoje vê as deficiências, nas áreas que você já trabalhou, nas áreas em hoje... que a gente sabe que o trabalho é necessário, nas áreas em que Jorge e Marcos entenderem que é necessário pela visão técnica, pela visão da qualificação do trabalho que eles querem fazer, mas acima de tudo, Alex, o trabalho de um senador é importante, porque é no Senado da República que nós temos a possibilidade de fazer a correção de muita coisa que venha com a força das bancadas que são muito fortes pela representação da população, né? Então, você sabe que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais tem bancadas muito grandes, mas quando você chega no Senado são 3 senadores, 3 senadores para o Acre, 3 senadores para São Paulo, para o Rio, todos eles, tem 3 senadores. E ali, por que é assim? Porque é a representação da unidade federativa. Então, o princípio que precisa ser cumprido é exatamente da igualdade entre as unidades federativas e o fortalecimento da federação, União, Estado e município. Então, a gente precisa reforçar também, dentro da visão do orçamento público, esse trabalho que precisa sustentar a questão do que é a competência que está estabelecida na nossa Constituição para cada uma dessas unidades federativas. O prefeito precisa de mais recurso para cumprir aquilo que é a Constituição, porque as pessoas moram dentro da cidade. Ele precisa de mais recurso. A verba destinada pelas emendas é muito importante, porém, o orçamento garantido das prefeituras, do Estado, para que ele possa bem trabalhar, inclusive colocando aquilo que eu disse lá no início, essa visão diferenciada das políticas públicas que são necessárias. E dialogando com todos, né? Dialoga com todos para relevar aquilo que é importante para a sua região, para o seu Estado. Essa visão, ela precisa começar a ser plantada dentro do Senado da República. Nós precisamos ver essa política diferenciada acontecer, porque muitas vezes um vai precisar de mais, o outro vai precisar de menos, e para ter a valoração que a gente quer dessa Amazônia, tão importante para o Brasil e para o mundo, nós precisamos fazer a garantia de recursos para quem vive aqui, para quem faz essa fronteira e essa possibilidade acontecer. Então, em todas as áreas, nós vamos estar presentes e aí eu sempre tive esse olhar daquilo que se busca corrigir pela legislação para que a vida das pessoas seja mais feliz. A legislação tem essa finalidade, não é? As leis existem para que uma sociedade seja melhor para as pessoas, para o entorno dessas pessoas que estão ali sob a égide daquela norma. Conversa com Nazaré Araújo, candidata ao Senado, está muito boa. Mas nós vamos chamar agora, vamos encerrar o segundo bloco, vamos chamar o terceiro bloco para continuar aqui batendo esse papo belíssimo, nessa conversa maravilhosa aqui, para que você se conscientize aí do seu voto ao Senado. O voto hoje é muito importante. Você vai escolher o seu deputado estadual, que vai passar 4 anos na Assembleia Legislativa, vai escolher o seu deputado federal, que vai passar 4 anos, vai escolher o seu governador, que vai passar 4 anos, o seu senador, que são 8 anos. Então, veja, a responsabilidade é grande. Já voltamos. De volta ao terceiro bloco, aqui conversando com Nazaré Araújo, candidato ao Senado da República. Nazaré, a política lá, de vez em quando muda o seu contexto, né? Nós tivemos a última eleição, as mudanças foram... Jorge aqui estava conversando comigo e ele explanou sobre o que ele, como governador, o que o partido como governador, o que a Frente Popular fez do Estado do Acre. Aí eu disse, Jorge, o que você atribui a essa derrota que vocês tiveram na última eleição? Foi uma derrota muito
Não fizeram o deputado, tudo bonito. Mas a política ela é dinâmica, né? Você vê que já hoje vocês já fazem campanha diferente da eleição passada. E o Jorge atribuía aquela onda nacional, a questão do partido, a questão do Lula, daqueles embates que estavam acontecendo naquele momento. Hoje está muito diferente, Desiree? Eu acredito que está bem diferente. Na rua? Na rua a gente sente bem diferente. Acho que tudo que esse país passou nessa questão da pandemia, meu Deus, Alex, como alguém que dirige uma nação pode brincar que uma vacina vai fazer uma pessoa ser transformada num jacaré. Quantas pessoas simples, humildes, deixaram de se vacinar por algo que não tem a menor base, né? Nós antes tínhamos orgulho da carteirinha de vacinação dos nossos filhos ali, preenchida, bem aceita. Você se vacinou quantas vezes, Desiree? Eu já me vacinei a 4ª vez. Eu também. Né? 4ª vez. Então, já me vacinei a 4ª vez. Minha mãe, graças a Deus, né? Eu disse a você, meu irmão pegou o Covid muito forte, quase morreu. E, assim, se não fosse a própria sociedade na sua organização e a organização do SUS, profissionais de saúde que foram verdadeiros heróis nesse combate. Professores também que levavam, né, os trabalhos, usavam seu celular para poder estar ali passando. Essa comunidade, médicos, como ela... Perdemos vários médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a população sofrendo e uma pessoa imitando, aquela coisa de você imitar uma pessoa sem ar. Né? Isso eu chamo de o desrespeito. Acima de tudo, na política, sempre um respeito. Entre as pessoas, na nossa comunidade, respeito, Alex. Eu posso pensar diferente de você, mas acima de tudo, respeito. O que essa pessoa fez foi um desrespeito à vida, ao ser humano. Então, isso nos traz agora, e também acho que tudo que foi colocado na visão do que foi feito com o presidente Lula, né, as instituições, elas sofreram abalos terríveis, as instituições que fazem o fundamento da nossa democracia. Está escrito lá, é fundamento da nossa democracia. Eu já sofri tanto na minha infância quando a democracia faltou. A gente não quer que isso aconteça novamente. E eu acho que depois, agora nesse momento, as pessoas estão como que observando, podendo observar o que foi gerado a partir de escolhas políticas, escolhas de momentos como esse. Você digita lá, é o que você estava dizendo no final do segundo bloco, você digita e você vai fazer uma escolha de pessoas que vão gerir a sua vida por 4 anos, os destinos das políticas públicas que vão te oportunizar trabalho, uma comida no prato, ou de pessoas que não vão estar nem aí para isso não faz parte da vida delas, não, entendeu? Então, para que querer ser gestor também, se você não tem um compromisso com isso, né? Você pode até se arrepender depois de mudar seu voto, mas já passaram 4 anos, 4 anos conta. Exato, 4 anos da vida e traz consequência. De uma sociedade é muito... Consequência, Alex, são situações, como você descobre um mar de petróleo e você vende a sua refinaria. E por detrás dessa nuvem, né, do que se coloca aí, do que as pessoas às vezes chamam mais atenção, tem coisas que levam o país a um descrédito internacional muito forte. E nós precisamos olhar para isso, porque nós vivemos nesse mundo e temos as nossas relações. Como você pode admitir a produção de carne que nós temos e a carne está do preço que está? Nós sermos grandes produtores de grãos e as pessoas estarem com a cesta básica no nível que está. Então, isso é alguma coisa que tem que chamar a atenção das pessoas, tem que chamar a atenção para, no momento em que eu estou fazendo a decisão, eu ver. Tem política pública para o filho das pessoas mais pobres estarem estudando, estarem frequentando a universidade? Ou um programa como o Ciência Sem Fronteira acabou? Acabou. Né? As bolsas estão cada vez mais difíceis. Então, a gente precisa ter esse olhar de cuidado e de carinho
com as famílias, com aquelas pessoas que estão ali também, sob a nossa responsabilidade, para fazer a opção. Você acha que Rio Branco e o estado do Acre, com o Marcos Alexandre e o Jorge, são dois governadores, né? A gente coloca assim. O Marcos foi aquela pessoa que se reelegeu em 2016. Prefeito eleito, reeleito no primeiro turno em 2016, né? Abriu mão do mandato para fazer o caminho de 2018. A gente respeita a escolha que foi feita pela população, nós respeitamos isso, mas agora ele vem junto com o Jorge, né? Tinha uma candidatura para deputado estadual também, tranquila, né? Nos encontramos esse apoio e esse abraço ao Marcos, e é sempre com uma marca de muito trabalho, de presença. Você anda com o Marcos, as pessoas falam de coisas que ele fez, apontam e tal, reclamam da situação, de não haver uma política mais apropriada em relação a ramais ou em relação à abordagem, né, da questão do trabalho urbano. E ele vai falando com uma propriedade ali, cita os nomes das pessoas e tudo, sente o abraço desse carinho, né? Então, o Jorge coloca, são dois governadores para, nesse momento em que a gente passa pela necessidade da reconstrução, estarem atentos. Como o Marcos sempre teve, né? As alagações estavam ali, ele estava dentro, junto com as pessoas. Então, isso eu acho que é muito importante, e é o slogan que nós estamos usando. Nós estamos os três juntos, tudo junto e misturado, e é isso, quem ama cuida, quem ama cuida, quem tem carinho cuida. Isso foi uma coisa também que eu aprendi com a minha mãe, e que poder levar para essa campanha é uma honra. Olha, estamos aqui conversando com Nazaré Araújo, candidata ao Senado, e Nazaré, eu quero agradecer a sua presença aqui, sabe? Para mim foi uma honra recebê-lo. Dizer que você sempre é uma pessoa muito gentil, muito educada, muito fina. Obrigada, uma pessoa Alex, que a gente reconhece o respeito que você tem pela sociedade, pelo trabalho, seu trabalho é respeitado. Sempre. Marcos Alexandre também, eu tenho um carinho muito grande pelo Marcos. Ali na Santa Casa ele goza de um prestígio, um respeito tão grande que você não imagina. Do servidor que entra, está varrendo o chão na limpeza, ao médico que está lá. O trabalho de vocês é um trabalho bonito. O Binho também, o Binho é uma pessoa... Binho, eu sempre lembro que estava num restaurante sentado, Binho chegava à entrada, ia lá na minha mesa, me cumprimentava, sabe, sempre bom humor, sempre sorrindo. Sempre, Então eu Você tem adversários, às vezes pessoas que estão em campos diferentes, mas não somos inimigos. Não é inimigo, isso é verdade. Queremos sempre o bem da sociedade, podemos ter visões diferentes. Né? Mas, Nazaré, eu desejo tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Para você. E se dirija aí à sociedade e peça o voto de cada um aí, da maneira que você quiser. Bom, em primeiro lugar, eu quero me dirigir às pessoas que estão nos assistindo aqui no X da Questão, agradecer ao Alex o espaço que ele abre para a democracia, para que a gente possa estar aqui conversando com as pessoas sobre política, sobre o destino do nosso estado, do nosso país, sobre a representação que cada um vai escolher no dia 2 de outubro. E eu agradeço muito esse olhar da imprensa, Alex, dessa liberdade que a gente tem para conversar sobre as ideias, que a gente valore sempre muito esse olhar, o olhar da construção que precisa haver dentro da nossa sociedade. Escolha com carinho, escolha com cuidado. Peça ao seu representante que ele faça compromisso com a população do Acre. E eu aqui estou pedindo o apoio, Nazaré Araújo, candidata a Senado, pela Federação Brasil da Esperança, com o número 131, fazendo o compromisso de ser uma voz feminina dentro do Senado da República, levando a representação de homens e mulheres do estado do Acre, que precisa tanto desse compromisso, de amor pelo Acre, mas, acima de tudo, da atitude de atenção
com aqueles que mais precisam e que menos têm. Muito obrigada, Alex, por esse espaço. A responsabilidade daqui para frente é sua, meu telespectador. Depois não reclame. Nós aqui cumprimos a nossa missão. Deixar espaço para todos conversarem, ouvirem, prestarem conta. E você agora, a responsabilidade daqui a 43 dias é sua. E eleger o seu presidente, eleger os seus governadores, eleger os senadores da República, deputado federal, deputado estadual. Nessa quarta-feira que passou, nós tivemos uma reunião aqui na TV Rio Branco, o diretor Márcia, a Patrícia, a diretora Patrícia, reuniu todos os partidos, todos os representantes de governos, para o debate dia 18. Então, você já fica consciente aí que dia 18, a TV Rio Branco está trazendo o debate, o primeiro debate entre os candidatos a governadores, onde você vai poder verificar a diferença de cada um, ver as propostas, ver o que de melhor você pode escolher. Então, nós cumprimos a nossa parte. Agora esperamos que vocês se conscientizem da de vocês. Muito obrigado.